Pode aqui. Depois eu. Vai, mas tá estranho. Tô de óculos assim, essa ressaca tá brava aí. Tá? Vamos. Hã? É porque o outro tá meio coisado, não conheço, porque ele também tem grau. Tá certo. Mas vamos lá, sem problema. Então vamos começar a dar alguns resultados sobre números reais, resultados importantes nas contas que a gente faz aqui, na justificativa, nos teoremas, tá? E vamos começar primeiro com um resultadozinho básico. Ele serve aqui, inclusive, é um bom resultado para você fazer uma aplicação da demonstração por absurdo de uma implicação, que é a seguinte proposição. Proposição. Sejam X e Y reais, tá certo? Sejam X e Y reais, sejam X e Y reais. A proporção é a seguinte: se X é racional, eu digo uma coisa e escrevo outra, né? Se X é racional diferente de zero, tá? E Y é um número irracional, então X vezes Y é também irracional. Quer dizer, quando você multiplica um número, tá? Racional, não nulo, por um número irracional, o produto é irracional. Será? E a demonstração disso é um belo exemplo de aplicação, demonstração por absurdo. Você quer demonstrar que uma implicação P implica Q é verdadeira. Há três possibilidades. A forma direta, que consiste em partir da veracidade de P e concluir a veracidade de Q. Ou então, por demonstração, digamos que você não consegue. Você pode demonstrar que a contrapositiva é verdadeira, também por demonstração direta, ou seja, você demonstra que a veracidade de não Q é suficiente para a veracidade de não P. Aí você não consegue, também há uma terceira possibilidade, qual é? Demonstrar que esta implicação é verdadeira, onde A é uma proposição falsa, tá? Essa por demonstração direta. Essa demonstração aqui é a demonstração por absurdo. Então, a prova, veja bem. A prova é a seguinte. Prova. Sejam X e Y reais. É o quantificador universal que está aqui implícito, tá? Sejam X e Y reais. Então, sejam X e Y reais. Se X não pertence, se X pertence aqui asterisco, X é racional, não nulo. Y não pertence aqui. Isso aqui encerra a minha proposição P. Isso aqui é como se fosse a minha proposição P, certo? É a P. Vírgula. Vírgula não. E não que, ou seja, X vezes Y. Hã? O do que pertence a P, o Y. Não pertence, desculpa. Aqui é não pertence. Isso é a proposição P. Obrigado pela correção. E o produto de X por Y pertence a quê? Ou seja, isso aqui, essa é a minha proposição Q. Tá certo? Aqui a P, essa é a Q. Portanto, essa daqui é quem? Muito bem. Essa daqui é a não Q. Ou seja, se P e não Q,
Então, primeira conclusão. Como x está em Q asterisco, 1 sobre x é um número racional. Eu posso fazer 1 sobre x. Tá? Tá bom? E assim, quando eu pegar 1 sobre x multiplicar por xy, ou seja, 1 sobre x vezes xy, isso aqui eu vou ter o produto de dois o quê? Racionais. Isso aqui é racional também. Isto é, o y é racional. Portanto, aí eu vou botar aqui. Logo, qual é a conclusão que eu tenho? Qual é? O y é racional e o y não é racional. Você entendeu? Que proposição é essa? À luz disso aqui. É a proposição? Que proposição é essa? É a proposição A. Ou seja, se P e não Q são verdadeiras, então A é verdadeira. Mas A é sabidamente falsa. O que foi que eu mostrei? Eu mostrei que está valendo isso aqui, ó. P e não Q implica A, onde A é falsa. Então, como vale esta implicação, vale essa. Como é verdadeira esta implicação, vale essa também é verdadeira. Portanto, o que é que vale? Se P, ou seja, se X pertence a Q asterisco e Y pertence a Q, então, o que é que vale, hein? X e Y não pertence a Q, então X vezes Y não pertence a Q. Tá? Os textos, eles fazem uma coisa que, ao meu ver, é desnecessária. Eles colocam a seguinte frase, ó, sempre para reforçar. O que é um absurdo. Tá? Eu acho isso desnecessário, por quê? Porque uma vez que eu provei isso, isso está provado. Não precisa escrever isso, que é um absurdo. Tá? Mas isso é para mais, porque isso fica muito preso à lógica no sentido comum, a lógica usual. Tá? Eu provei, ó, que a negação do que eu quero demonstrar me leva a uma proposição falsa. Daí que vem a expressão, o que é um absurdo. Mas é desnecessário. Rigorosamente falando, é desnecessário. Entendeu? Então, para demonstrar esta proposição, eu demonstrei essa. Por isso é que se chama, repito, demonstração por absurdo. Eu fiz a demonstração dessa que eu não fiz na aula anterior. Na aula anterior eu demonstrei essa daqui, ó. Mas as duas estão demonstradas nas notas. Seja, a aula anterior eu demonstrei o seguinte, sejam x e y, o quê? Racionais. Ponto. Tá? Se x pertence a quê? X e y reais. E x e y reais. Se x pertence a quê e y não pertence a quê, então a soma dos dois não pertence a quê? Ou seja, a soma de um número racional com um irracional dá irracional. Tá? A demonstração é bem parecida. Bem, eu vou usar um tempo aqui da aula para reforçar o caráter construtivo dos números reais aqui para vocês. Tá? Eu construí conjuntos numerais geometricamente na reta numérica. Em essência, o que é um número real para você aqui? É o segmento da reta numérica começando na origem. Ou vindo para a esquerda ou indo para a direita. Se para a esquerda é negativo, se vai para a direita é positivo. Tá?
Ou seja, é qualquer comprimento na reta numérica, porque nem todo segmento na reta numérica tem como comprimento um número racional. Mas admitindo que todo segmento tem um comprimento, então o comprimento de todo segmento é um número real. Foi assim que eu pseudo-demonstrei, criei para vocês, defini o conjunto dos números reais, mas serve aos meus propósitos. E como eu fiz geometricamente, é bom que se mencione que as operações também, elas podem ser vistas do ponto de vista geométrico. A adição é simples vê-la geometricamente. Se não, vejamos, tá? Está aqui a reta numérica, aqui está a reta numérica, tá? Tá aqui o zero, tá pegando tudo, cara. Tá? Admita que tá. Admita que aqui é o número x. X vem daqui para cá, esse segmento, certo? Então, esse segmento. O y vem para cá, aqui, digamos. Então, o y está aqui. Então, quem é x mais y? Onde é que está o x mais y? É simples, né? X mais y é você pegar esse segmento, ó. Coloca aqui. Olha o que eu fiz, ó. Y. Então, esse ponto aqui corresponde a quê? A x mais y. É evidente que você pode fazer para lá, para cá, você faz a diferença, faz tudo, né? Tem x mais y com y positivo, com y negativo, o princípio é o mesmo, tá certo? Vamos ao produto. Como é que eu vejo o produto, tá, geometricamente, na reta numérica? Tá? É simples. Tá aqui, ó. Olha aqui. Reta numérica. Digamos que está aqui o zero, digamos que aqui está o x, digamos que está aqui, colocar o x bem aqui, só para efeito didático, colocar o x aqui, o y bem aqui, e digamos que o 1 esteja aqui. Essa construção independe da posição relativa do 1 em relação ao x e o y. Tá? Construção com régua e compasso. Régua e compasso, eu tenho uma régua, um compasso, todos sabem o que é o compasso, né? Para fazer círculo, tá? Então você faz o seguinte, pega a partir da origem, traça uma outra reta e faz a seguinte construção. Com o compasso, na abertura do compasso, vou pegar o preto aqui, ó. No compasso, você vem aqui, uma circunferência de raio X, centrada na origem. Circunferência de raio X, centrada na origem, está aqui. Ok? Então, esse comprimento aqui, qual é? X. E aí você, com a régua, por 2 pontos, passa uma única reta, por esses 2 pontos aqui, esse ponto e esse, você passa essa reta. E a partir de y, você traça uma nova reta paralela a essa que você traçou aqui. Feito isso, você tem o seguinte. Você tem 2 triângulos que eu vou desenhar numa escala menor aqui, me permita fazer isso, que é um triângulo menor aqui, ó, onde esse ângulo é esse, tá? Essa aqui é x, isso aqui é o 1, correto? Ó, esse menor, não é? E tem um triângulo maior, que eu tenho um triângulo maior, o mesmo ângulo x aqui, tá? Só que agora, aqui é o y, ó, esse maior que está aqui, que é y, e tem esse tamanho aqui que eu não sei, que é o z. Mas eu sei o seguinte, esses triângulos, eles são semelhantes, tá? Eles são semelhantes. Sendo eles semelhantes, os lados homólogos são proporcionais, tá certo? Porque esse ângulo é igual a esse, ó. Esse ângulo aqui
é igual a isso. Então, eles têm os três ângulos iguais, como eles são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. Quer dizer o quê? Quer dizer que x está para z, né? Ou z está para x, z está para x, assim como o quê? Y está para 1. E daí sai o quê? Que o z é o produto de x por y. Então, se o z é o produto de x por y, aonde está o z? O z na reta numérica está bem aqui, ó. A abertura do compasso, vem aqui, tá? Então, o z é esse ponto aqui, que é o produto de x por y. Então, geometricamente, você também constrói toda essa coisa. Vale para divisão também. Vale para divisão também, tá? Para divisão. Tá? Para divisão, seguinte, já que ficou registrado, permita que eu apague isso aí. Permita apagar. Vamos fazer para divisão. Para divisão também vale. Deixa eu fazer aqui para divisão. Pegar aqui, tá? Eu quero y dividido por x, por exemplo. Eu quero y dividido por x. Eu traço essa reta aqui, né, reta, tá bom? E eu agora faço o seguinte, ó. Compasso, tá? Compasso, ó. Meta aqui, traça esse arco de circunferência. Então, esse tamanho aqui é o y. E as retas, como são agora? Né? Eu venho para cá, por esses dois pontos, eu traço essa única reta. Esse tamanho aqui é y. E a partir do 1, eu traço uma reta paralela à primeira traçada. Uma segunda reta paralela à primeira traçada. Processo semelhante ao da multiplicação. Processo semelhante ao da multiplicação. É o processo geométrico. Então, eu também tenho, ó, eu tenho dois triângulos, ó. Percebam vocês que eu tenho com isso dois triângulos. Calma que já a gente chega no cálculo, viu? Umas aulas para frente. Aí vocês terão saudade dessas aulas. Tá? Então você tem essa medida aqui que eu não sei, que é o Z. Mas você tem o outro triângulo. Esse ângulo é igual a esse. Porque são paralelas, esse ângulo é igual a esse, certo? Tá? E esse aqui é o Y, enquanto esse é o X. Aí, por semelhança, né? Os lados homólogos são proporcionais. Qual é a semelhança? Qual é? Z está para Y, assim como o quê? Para X. Então, daí sai que Z é quem? É Y sobre X. Tá? Então, de fato, quando você baixar aqui, ó, baixar aqui, vem aqui, tá? Esse Z aqui, vem aqui, você baixa, ó, vem aqui, né? Certo? Circunferência. Então, esse ponto aqui corresponde a quê? Que é esse tamanho, né? Que esse Z corresponde ao Y sobre X. Então, você tem todas as operações. Se um deles for negativo, o resultado é semelhante, tá certo? Você constrói tudo isso aí. Entendido? Tá? Você veja nas notas, a discussão que eu faço, basta fazer para x e y positivos, você tem tudo. Agora, o importante é saber, tem umas propriedades interessantes da multiplicação
da adição de números reais, que você deve sabê-las, tá? Porque eu as uso indo e voltando nos argumentos.